Fala galera, eu sou Victor Butzloff e este é mais um Futebol em Contexto, um podcast de reflexões contextualizadas sobre futebol. Hoje nós vamos falar sobre como ensinar futebol. É um assunto muito complexo, mas também muito interessante e eu espero que deste conteúdo que a gente vai discutir aqui você consiga tirar insights importantes para pensar o futebol de uma outra maneira, ou quem sabe até repensar a sua prática, a maneira como você tem trabalhado com futebol. Eu já ouvi muitas vezes um dilema clássico. Todos os treinadores, eu acho que alguma vez na vida já se perguntaram sobre isso. Por que o meu jogador não consegue performar no jogo tão bem quanto ele normalmente treina? Por que o cara é um leão de treino? Ele vai treinar bem pra caramba e aí de repente no jogo as coisas não acontecem. Cara, essa é uma situação muito comum. A gente ouve relatos na mídia, treinadores já falaram sobre isso, jogadores já assumiram isso publicamente. E essa é uma questão complexa. Não quero aqui dar conta dela por inteiro, mas ela tem total relação com o que nós vamos falar. Total relação sobre maneiras de pensar o ensino e o treino no futebol. Uma grande pergunta que a gente pode fazer derivada dessa é: o treino tem replicado o contexto do jogo? O ambiente de treino tem sido um ambiente representativo do jogo? Pense, por exemplo, nas questões psicológicas. Na partida, a tendência é que haja toda uma demanda emocional, uma demanda de concentração, uma demanda cognitiva, falando de uma maneira mais ampla, que o jogador precisa lidar. O jogo ele é imprevisível, ele é aleatório e também ocorre aqui dentro, na nossa cabeça. Então, o jogador ele precisa saber como controlar as emoções, como manter a concentração nas informações mais relevantes para conseguir performar o melhor que ele pode. Se o treino não exige isso também, como que a gente pode esperar que no jogo o jogador consiga se comportar dessa maneira? É um pouco injusto, não é? Então, a gente tem que pensar sempre nessa questão do contexto. É muito importante. Será que o jogo tem sido replicado no treino? Será que o contexto do jogo está no treino? E aí, essa pergunta, como ensinar futebol, como treinar futebol, ela para mim tem um significado muito importante, porque foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo quando eu estava começando, tendo ali minhas primeiras experiências como professor de futebol. E cara, que difícil. Infelizmente a gente ainda tem no futebol uma cultura muito enraizada na tradição, na reprodução de ideias, de métodos de treinamento, de concepções de futebol, de concepções de homens, de mulheres, de pessoas que vão se reproduzindo sem a devida crítica, sem o confronto com as evidências científicas. E como eu venho da psicologia, eu fiz psicologia antes de ir para a educação física, eu fiz psicologia do esporte também, minha especialização. Eu tenho essa preocupação muito fortalecida dentro de mim. A prática tem que ser baseada em evidência. A prática ela tem que ter fundamentos científicos. Na psicologia você tem um código de ética que vai te falar isso, que você precisa, como psicólogo, fundamentar a sua prática em evidências. E por que no futebol seria diferente? A gente tem muita gente boa estudando, produzindo estudos de qualidade no futebol, tem universidades especializadas nisso no mundo todo. Então, a gente não pode achar que o futebol é um mundo à parte. A gente tem que tentar trazer esses conhecimentos para dentro do futebol e se beneficiar deles. E foi isso que eu tentei fazer. Quando eu comecei a me perguntar sobre isso, eu queria ensinar da melhor forma, treinar da melhor forma, aquelas pessoas que estavam ali, eu fui atrás. E eu já vou adiantar que não tem fórmula mágica, mas eu encontrei uma abordagem que traz alguns conceitos muito interessantes e é sobre isso que eu quero falar. São conceitos que hoje me ajudam muito. Eu ainda estou aprendendo sobre eles, Tem muita coisa ainda que eu preciso aprender sobre este assunto.
e sobre muitos outros, né? A gente vai percebendo quando a gente vai estudando que quanto mais a gente estuda, lê, mais a gente percebe que a gente não sabe. Então, eu vou trazer para vocês aí algumas dicas que eu trago comigo, né? Algumas ideias sobre esta abordagem. E qual que é a abordagem, né? Sem mistérios. A abordagem ela é baseada em restrições, em constrangimentos. Em inglês, me desculpem se a pronúncia não estiver correta, ela é a Constraints-Led Approach. Ela vem da psicologia ecológica e da teoria dos sistemas dinâmicos. Ela vai entender o jogador como um sistema adaptativo complexo. Então, cada jogador como um sistema adaptativo complexo e cada equipe também como um sistema adaptativo complexo. É muito interessante. A maneira como os caras pensam é assim, é fantástico. E quais são os conceitos, então? Eu vou começar a falar sobre eles hoje, vou dividir isso em alguns episódios para não ficar muito longo, mas os principais conceitos são o modelo de restrições, a auto-organização, o acoplamento, percepção e ação, a affordances, design representativo e a variabilidade funcional. E já indo direto ao ponto, eu vou começar hoje pelo pilar dessa abordagem, que é o modelo de restrições de nível. Cara, esse modelo é muito interessante. Ele é uma maneira de descrever a relação da pessoa com o mundo, né, num contexto ali de movimento, de esporte, tudo, mas também de desenvolvimento motor em outras áreas. E eu vejo como uma maneira muito útil da gente conseguir verbalizar algumas coisas que às vezes é difícil a gente colocar em palavras. A gente fica ali tentando explicar o que é, tentando falar e falta às vezes a expressão. Mas o que é esse modelo? Esse modelo é o seguinte: o modelo de restrições ele vai entender o comportamento do jogador, e aí comportamento a gente engloba tudo. Engloba a técnica, né? Engloba o movimento, o deslocamento, a decisão, o psicológico, tudo isso é o comportar-se. Entende o comportamento do jogador como um resultado na interação constante de 3 categorias de restrições. Ou, em outras palavras, entende que dessa interação entre essas 3 categorias de restrições, e as categorias são indivíduo, restrições individuais, o ambiente, restrições ambientais, e a tarefa, restrições de tarefa. Da interação entre esses 3 componentes vai emergir o comportamento do jogador. Bem por cima, o que são essas restrições? Quando nós falamos de restrições do indivíduo, nós estamos olhando para as características únicas daquela pessoa, no caso daquele jogador. Temos restrições estruturais e funcionais. Estruturais é altura, peso, força, o comprimento da perna, né? Então, uma pessoa que é mais alta, ela vai ter uma passada mais larga. E isso vai dar possibilidades diferentes. Por isso que é usada a terminologia restrições, porque as características estruturais vão permitir ou restringir determinadas ações. Então, uma pessoa que é muito alta, ela tem a possibilidade de dar uma passada maior do que uma pessoa que é mais baixa. Restrições funcionais. Aí a gente está falando de velocidade, flexibilidade, motivação, confiança ou até a fadiga. São aspectos que são mais ou menos temporários. Então, a gente no treinamento consegue trabalhar no atleta mais essas questões funcionais. É muito difícil, por exemplo, um adulto, a gente consegue trabalhar assim também na estrutura, né? O peso, a força, mas a gente vai trabalhar principalmente nas restrições funcionais, naquilo que ele faz, né? Como que o corpo dele como o corpo dele funciona no contexto do jogo. E aí inclui também as habilidades psicológicas. Então, restrições do indivíduo são todas essas características únicas do atleta. A gente não precisa se preocupar em ficar definindo exatamente o que é estrutural ou funcional, mas
é basicamente entender que é o atleta. Restrições ambientais, aí são fatores externos ao jogador. Então nós temos fatores físicos, como por exemplo o gramado, né, a qualidade do gramado, se está ventando, se não está, se está chovendo, se está sol, que vão influenciar também na performance. Fatores socioculturais. Quem que é esse jogador no sentido da história dele? Onde que ele cresceu, como que é a comunidade que ele vive, a comunidade em que o clube está inserido, contextos aí culturais que vão envolver também as relações sociais, da onde que ele está, do clube que ele está, tudo isso são fatores que vão influenciar a performance. Restrições da tarefa, aí é onde o treinador tem mais poder de ação, que é a questão de elaborar o treino, né, de montar o treino. Então, toda tarefa que é colocada no treino, ela tem possibilidades e restrições. Quando a gente pensa em regras, né, você monta lá um jogo reduzido, quais são as regras? Né? O limite de toque, só vale gol de primeira, se tem impedimento, se não tem. Essas são algumas restrições que a tarefa está colocando ali no comportamento do jogador. O tipo de equipamento, o espaço, se é um espaço amplo, reduzido, a quantidade de jogadores na atividade. Tudo isso vai influenciar a possibilidade de emergir determinados comportamentos. Então, restrições do indivíduo, restrições ambientais e restrições da tarefa. Uma aplicação prática para isso que a gente pode pensar é uma equipe que tem posse de bola, mas que é uma posse de bola lenta, ou seja, ela fica tocando muito para os lados, para trás, ela não consegue verticalizar o jogo, quebrar a linha defensiva adversária. Dentro desta abordagem, abordagem de manipulação de restrições, o que poderia ser pensado para um treino? A gente poderia, por exemplo, pensar numa estrutura de atividade em que a tarefa ela é desenhada para que a verticalidade seja a solução principal. E aí esse comportamento de passe vertical, de jogo acelerado vai emergir. Então, nós podemos pensar num jogo de posse 7 contra 7, e aí o campo estreito, limitado talvez a largura da grande área, então você já está limitando o passe para o lado, porque o campo está mais estreito, e aí você coloca que um passe que quebra a linha, ou seja, que atravessa ali uma zona entre marcadores, vale 1 ponto. E que um gol marcado após um passe que quebra a linha vale 3 pontos. Essa manipulação da regra, ou seja, uma manipulação de restrição da tarefa, tende a incentivar esse comportamento do jogo vertical. E aí a gente tem, né, esse convite à equipe, aos jogadores, para que eles busquem essa solução. E aí a gente vai percebendo, né, que com um pequeno detalhe ali, uma pequena regra, uma estrutura bem elaborada ali na atividade, você já vai ter esse comportamento emergindo, um comportamento que antes não aparecia. Então, quando a gente pensa nas restrições, a gente está pensando nisso, como que a gente pode influenciar cada uma delas. Também podemos pensar em estratégias para influenciar os próprios atletas, a maneira como eles pensam, a maneira como eles sentem, o próprio ambiente do clube. São questões que dá para ser trabalhadas e que vão sim gerar novos comportamentos. Eu acho que o grande lance é esse, quando a gente está falando de pensar nas restrições, naquilo que vai influenciar as possibilidades de ação, a tendência de comportamentos aparecerem ou não, a gente está olhando para como que nós podemos influenciar esses componentes para favorecer aquilo que nós percebemos, né, que é necessário desenvolver. Então, o treinador que utiliza essa abordagem, ele passa a ser visto como um designer de ecologia de treino, assim que a literatura coloca. O trabalho dele passa a ser a desenvolver estratégias no treino que vão favorecer essas descobertas dos comportamentos que são mais funcionais, que são mais importantes para o contexto do jogo.
E aí você vai mudar o foco. Você sai de uma proposta de repetição de soluções prontas, onde eu, por exemplo, poderia fazer eles ensaiarem passe vertical, para um contexto de adaptação, em que eles, por estarem sob determinadas restrições, precisam se adaptar para se comportar dessa maneira e dar passes verticais. Pessoal, o pilar da abordagem baseada em restrições é essa. O comportamento do jogador é um produto dinâmico das restrições indivíduo, ambiente, que inclui a cultura, e da tarefa. Então, o treinador ele passa a atuar como um design de situações, problemas semelhantes às enfrentadas no jogo. Isso prepara o jogador para o jogo. Isso ensina futebol. E agora, nos acréscimos relacionado a esse assunto, eu gostaria de citar somente um versículo muito simples e muito conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus ele instituiu princípios universais, tanto físicos quanto espirituais. A gente tem, por exemplo, um princípio muito bem definido que é o da semeadura e da colheita. Você colhe aquilo que você planta. E um princípio muito interessante que Deus instituiu é que aqueles que amam a Deus podem ter a certeza que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E aí, quando eu leio esse versículo, depois de pensar em tudo que a gente falou de restrições do indivíduo, do ambiente, da tarefa, eu imagino Deus influenciando todas as coisas, mexendo os pauzinhos, mexendo as restrições para abençoar aqueles que o amam. E é isso mesmo que acontece. Eu posso falar para você por experiência própria que eu vivencio isso na minha vida. Eu vejo todas as coisas cooperarem para o meu bem. Às vezes as coisas podem até não sair da maneira que eu quero, da maneira que eu acho que deve acontecer, mas de algum modo acaba cooperando para o meu bem. E isso é muito profundo, é muito forte, porque a gente vê como que Deus ele é perfeito nos seus caminhos. Então, se você deseja que todas as coisas cooperem para o seu bem, procure amar a Deus. A Bíblia fala que aquele que ama a Deus é aquele que obedece a tua palavra, aquele que escuta seus mandamentos e os cumpre. Esse é o que verdadeiramente ama a Deus, ama Jesus. E se você não amar a Deus, não significa que as coisas não vão dar certo. Elas podem dar certo por conta até de outros princípios que Deus estabeleceu, como, por exemplo, o princípio do trabalho, que não deixa de ser um subordinado, né, a esse princípio da semeadura e da colheita. Se você é um cara que trabalha, que se dedica, você vai colher. Esse foi um princípio que Deus estabeleceu. Mas agora, você ter todas as coisas cooperando para o seu bem, até mesmo aquelas coisas que nem sempre a gente consegue dar tanta atenção, aí é somente Deus que pode fazer. Eu acho que este é um grande segredo para a gente encontrar uma vida em que é possível viver o que nós chamamos de felicidade. É você ter todas as coisas cooperando para o seu bem. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Nós iniciamos, então, essa reflexão sobre a abordagem baseada em restrições, né? Como a gente pode melhorar os nossos processos de ensino e treino de futebol. Se você gostou, eu peço, por favor, que você mande para alguém que você acha que poderia se interessar por esse conteúdo. Deixa aí o seu curtir, compartilha, me ajude a divulgar essa mensagem, essas ideias, e é isso. Também não deixe de dar para mim um feedback. Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm, conversam comigo sobre o episódio, me incentivam ou também me apontam alguma coisa para melhorar. Se você tiver alguma dúvida também, algum ponto que você acha que precisaria ser falado melhor, manda para mim que eu teria o maior prazer de pensar sobre isso. Beleza? Muito obrigado. Eu espero você no próximo Futebol em Contexto. E lembre-se, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Jesus, você já venceu. Forte abraço!